A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." A importância de nós entendermos as figuras. Está mudando? Ah, está mudando sim. Eu que não estou vendo direito, né? Até mudar não estou vendo direito. Mas aqui nós temos as 7 igrejas. Será que tem que apagar mais luzes? Acho que não. As 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são as 7 igrejas? Vamos falar as 7 igrejas? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pode deixar eu no escuro para vocês enxergar melhor. Na hora que anoitecer, porque nós estamos aqui em dia, né? Então é mais difícil. Então, desse jeito dá para vocês enxergarem bem. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Também nós já vimos que essas igrejas têm aplicações específicas. As 4 aplicações que devemos sempre estar lembrando ao estudarmos as igrejas. Esse realmente, mesmo agora, não dá para ver. É uma igreja local específica. Então, havia a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. Então, igreja local específica. Também nós vemos que é uma igreja na história da igreja. Então, olhando na história da igreja, observamos isso. Daqui a pouco vai apagar todas as luzes, né? Depois é uma igreja atual, aplica para a igreja atual. E, finalmente, aplica para o indivíduo, para cada um de nós examinarmos o nosso coração, ver se temos alguma área que tenha atrapalhado. Agora, nós também vimos que as igrejas têm algumas ênfases. A igreja de Éfeso é a igreja que, no começo, dizia tudo positivo sobre ela. Mas tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. A igreja de Esmirna é a igreja que tem o versículo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Fiel até a morte é morte de mártir. É a igreja que é mencionada que tem a tribulação de 10 dias. E nós aplicamos como 10 períodos de perseguição, de tribulação. Depois temos a igreja de Pérgamo, onde o trono de Satanás estava. E é interessante como que esse trono de Satanás começa em Babel, de Babel vai para a Babilônia, de Babilônia vai para Pérgamo e por último vai para Roma. Então essa é a sequência de onde está o trono de Satanás. E Pérgamo realmente é uma igreja que foi difundido bastante o Evangelho, mas o Evangelho ficou aguado, o Evangelho ficou... O império recebeu o Evangelho e desta maneira também muitos vieram a participar da igreja sem serem crentes. Daí vem a igreja de Tiatira e é a Jezabel, toleraste Jezabel. E essa é a pior das igrejas mencionadas ali em Apocalipse. Começa a ter um pouquinho de vida com Sardes. Sardes é a igreja que tem nome que vive, mas está morta. Mas pelo menos houve um começo que corresponde ao período da reforma. Depois temos a igreja de Filadélfia. Essa sim, essa é a igreja que nós queremos usar como modelo para nós. A igreja que tinha diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja do amor fraternal, a igreja missionária. E por fim a igreja que é característica de hoje, que é morna, que não é nem quente, nem fria, e o Senhor está a ponto de vomitar da boca. Também nós falamos no domingo à noite sobre os 2 ajuntamentos de Israel, como Israel é tão importante em profecia. E vemos que Israel foi ajuntado primeiramente em incredulidade. A partir do ano de 1948 começa esse ajuntamento de Israel. E hoje Israel está ali na sua terra para nunca mais sair de lá.
Eu sei que os árabes estão dizendo, vão arrancar Israel do mar, vão tirar daqui, que ali vai ficar os palestinianos. Mas sabemos que o Senhor deu a terra, não foi a ONU que estabeleceu, como foi dito na reunião que foi feita. Foi o Senhor que deu essa terra, só voltou a ser de Israel. Então esse ajuntamento é profético, Israel voltando para a sua terra, mas voltou em incredulidade. Durante o período da tribulação, Israel vai ter os seus olhos abertos. E aí esse ajuntamento é um ajuntamento crendo no Messias. Então eles vão estar recebendo Jesus como o Messias. E no final da tribulação, todo Israel como nação será salvo. Depois nós vimos alguns sinais, nós mencionamos 10 sinais, tem muitos outros, especialmente se você pegar todos os sinais de Mateus 24. Mas os 10 sinais principais que nós mencionamos, Israel, que é o super sinal, que é o sinal mais importante, sempre temos que ficar de olho em Israel. Depois mencionamos também a apostasia, o anticristo não vem sem que primeiro venha a apostasia, conforme 2 Tessalonicenses 2. Aí nós mencionamos também o progresso da ciência, né? Domingo passado nós falamos sobre o celular e como que até o Eliseu está usando o WhatsApp, né? Nós brincamos, né? E vemos aí como que o progresso da ciência é tão grande. Aí continua falando sobre guerras e rumores de guerras, e isso está aumentando cada vez mais. E mencionamos que os sinais de Mateus 24, guerras, terremotos, fome, esses sinais estão aumentando e são comparados com a dor do parto, são as contrações, como a dor do parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Fomes, terremotos fazem parte, pestes. Aí o surgimento do anticristo, sabemos que o mundo está preparado para isso, para a vinda de um ditador mundial, do anticristo, que virá para governar. Mas lembre-se, nós não estamos esperando o anticristo, estamos esperando Jesus Cristo. O anticristo só vai se manifestar depois da igreja ser tirada daqui. Nós somos aquele que o detém como igreja, nós somos, dentro desse aspecto, a habitação do Espírito Santo. E quando nós saímos, dessa forma também o Espírito Santo não estará presente da mesma maneira. A Selma estava fazendo perguntas sobre isso logo depois. Eu fiquei muito animada com as perguntas dela também. E realmente nós sabemos que a operação do Espírito Santo agora é peculiar. Jesus mesmo antecipou isso, porque ele disse que ele ia para o céu, mas enviaria o Espírito Santo para estar para sempre convosco. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando conosco para sempre. Mas isso não vai acontecer durante a tribulação. Vai ter um grande número de pessoas salvas, e vamos estar estudando sobre isso hoje no capítulo 7. Mas mesmo assim não vai ter o que nós temos hoje, o Espírito Santo vindo e habitando, permanecendo conosco. E finalmente nós mencionamos a religião mundial. Tudo está sendo preparado para isso, para haver uma união, um ecumenismo. E aí também o anticristo vai fazer uso dessa religião mundial. E todas as nações se voltando contra Israel. Poder do norte, poder do sul, poder do leste e poder do oeste. Vou mudar de lugar para você me focalizar melhor, né? Então todos eles indo contra quem? Israel, a menina dos olhos de Deus. Nós também mencionamos as comparações, e aqui eu vou só passar ligeiro, porque não temos tempo de ver. Nós vimos já domingo passado as comparações em João 14 e 1 Tessalonicenses 4. As 3 passagens principais nos evangelhos é a passagem de João 14. Daí temos a passagem de 1 Tessalonicenses, que nos dão ali os detalhes em relação ao arrebatamento. E aí a passagem de 1 Coríntios 15, que fala sobre no momento, no abrir e fechar de olhos, aí os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e nós seremos transformados. Então olhamos como que está a qualquer hora para acontecer o arrebatamento da igreja. Cristo vai vir buscar a sua noiva, nós somos a noiva. E já pensou se isso aqui é o retrato da nossa igreja, né? Alguns ficando, porque não receberam Jesus como Salvador. Mas sabemos que Ele vai voltar a qualquer hora. E somente aquele que tem Cristo como Salvador é que vai encontrar-se com Ele. Hoje de manhã nós falamos sobre cada um dos aspectos
entre o arrebatamento e a revelação. Hoje nós não vamos recordar isso aí, que demora muito, mas pode acender a luz agora um pouquinho mais para vocês olharem de perto no boletim de vocês sobre o tribunal de Cristo. Logo depois do arrebatamento, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares e daí estaremos para sempre com o Senhor. Brilhou, né? Nossa luz é bem iluminada, né? Nossa igreja é bem iluminada. Nossa luz não sei não. Espero que também, né? Especialmente aquele que tem pouco cabelo brilha, né? Mas esse gráfico está aí para vocês olharem. O tribunal de Cristo é o julgamento do crente pelas suas obras. Lembra, nós não somos julgados por pecado. Romanos 8:1 diz: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você aceitou a Cristo como Salvador, seus pecados estão perdoados, passado, presente e futuro. Você não vai ser julgado. Essa história de falar que o crente vai comparecer diante do grande trono branco, vai ver se é salvo ou é perdido, não. Nós não somos julgados. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Então nós não vamos ser julgados por nossos pecados, mas nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo que nós fizemos depois que aceitamos a Cristo como Salvador. Vamos olhar aquela passagem, inclusive é bem a passagem que vou estar falando na quarta-feira, em 1 Coríntios capítulo 3, que fala sobre as nossas obras. Dá para vocês olharem comigo rapidamente? 1 Coríntios capítulo 3 fala como serão as nossas obras. Lembra que nós vamos ser julgados em relação a tudo que nós fizemos para Cristo ou deixamos de fazer. Então nós vamos estar diante do bema, que é o tribunal de Cristo, para sermos julgados conforme as nossas obras. E esse texto descreve o que vai acontecer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um de nós temos que ver como que nós estamos edificando. E aí continua. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que foi posto, qual é? Jesus Cristo. A base e o alicerce é Jesus Cristo. Então ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. E agora aqui explica sobre o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos edificando sobre o fundamento que é Jesus. E ao falar sobre essa edificação diz: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, e aí diz, é ouro, prata e pedras preciosas. Esses metais aqui, são ouro, prata, pedra preciosa, não são consumidos pelo fogo. E são mostrados assim porque o teste vai ser o fogo. Então, quando nós estamos fazendo obras no Espírito, podemos até fazer uma grande obra, mas se fizermos com intenção errada, o Senhor sabe o pensamento e o propósito do nosso coração. Então, quando nós fazemos as obras que realmente são feitas no Espírito para o Senhor, aqui diz que nós estamos construindo para a eternidade. Nós estamos construindo esses valores, ouro, prata e pedra preciosa. Mas notem que diz também madeira, feno e palha. Sabemos muito bem que madeira, feno e palha, o que acontece? São consumidos pelo fogo. Por isso o verso 13 diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se alguém, agora prestem muita atenção, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá, o que vai receber? Galardão. Veja que tudo é em relação a galardão. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas será salvo. É tão importante essa frase aqui. Irmãos, mesmo chamuscado, você vai para o céu, se você aceitou a Cristo, né? Mas suas obras não valeram nada, queimou, vai chegar com cheiro de fogo, né? Vai cheiro de fumaça, né?
Então, todavia, como se através do fogo. Então essa é a passagem principal. Temos outras passagens, como a passagem de Romanos 5:10, Romanos 14:10, que fala também sobre o tribunal de Cristo. Mas uma das coisas importantes que nós temos que entender em relação ao tribunal de Cristo, é por isso que eu coloquei o gráfico das coroas, é que nós vamos receber galardões. E esses galardões são mencionados como coroas. E nós observamos que são galardões que cada um aqui pode receber. Cada um deve ter a santa ambição de receber todas essas coroas. Então, olhando, eu não vou começar pela incorruptível, vou começar a... Está difícil de ver aqui, mas no boletim nós imprimimos, dá para ver melhor. Começar com a coroa mais fácil de todos nós ganharmos, do ganhador de almas, do conquistador de almas. Para quem que é a coroa do conquistador de almas? Aquele que ganha almas para Cristo, ele vai receber a coroa de alegria. E Paulo menciona isso várias vezes. Ele menciona em Filipenses, menciona em 1 Tessalonicenses. Em Filipenses ele fala: vós sois a minha alegria, a minha coroa. Não está falando de mulher ser coroa aí não, tá? Minha alegria, minha coroa, né? Daí ele menciona, quem são vós? Para 1 Tessalonicenses capítulo 2, vós sois a minha coroa e glória que receberei na volta de Cristo. Quando ele fala isso, ele está se referindo aos crentes, tanto de Filipos como os crentes de Tessalônica. E todos aqueles que ele levou a Cristo, que vieram aceitar a Cristo como Salvador, se tornaram coroa de alegria. Eu não vou fazer a pergunta aqui, mas você poderia perguntar: já ganhei uma alma para Cristo? Uma alma, você já garante essa coroa. Eu digo, é a coroa mais fácil. Todos aqui podem ganhar essa coroa. Essa coroa é simplesmente você poder compartilhar com alguém, falar de Cristo para ela e ela vir aceitar a Jesus como Salvador. Mas aí segue com a coroa da justiça. Coroa da justiça também todos aqui podem ganhar. Para quem que é a coroa da justiça? A coroa da justiça, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, combati, todos conhecem o verso, né? Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Para quem que é a coroa da justiça? Para aqueles que amam a vinda de Cristo. Pelo menos quando estamos dando esse estudo, nós ficamos mais conscientes em relação à volta de Cristo. E espero que despertamos no coração de cada um aqui um amor pela volta de Cristo. Esse amor pela volta de Cristo vai dar para você esta coroa, essa vida na expectativa. Hoje pode ser o dia da volta de Jesus. Então, não somente a mim, Paulo disse, mas a todos quantos amam a sua vinda. Na sequência das coroas, e está aqui se você quiser olhar mais de perto e verificar, porque está difícil de olhar ali, é a coroa da glória. A coroa da glória, normalmente eu gosto de colocá-la em sequência da coroa de alegria. Por quê? Porque a coroa da glória é dado para a pessoa que discipula outros, que ensina aos outros. Está dentro do contexto de Pedro, 1 Pedro, falando sobre os pastores, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E para aqueles que pastoreiam, e pastorear não é só a função do pastor. Todos os que estão ensinando, discipulando, estão pastoreando. Nesse sentido, as mulheres podem ser pastoras, viu? Nós aqui não temos pastoras, alguns chamam a Anice de pastora, mas ela não é pastora não, o pastor não deixa. Mas ela faz a função de pastorear. E todos aqui, também mulheres, homens e mulheres que estão cuidando de alguém, ajudando a crescer espiritualmente, estão fazendo uma função de pastorear. E já agora é reservada para cada um que faz esse trabalho a imarcessível coroa da glória. Depois a próxima coroa daqui. Estamos estudando também no livro de Apocalipse. Qual que é a quarta coroa? Nós já falamos sobre a coroa da alegria, coroa da justiça, coroa da glória. A quarta é a coroa da vida.
A coroa da vida é para aqueles que são perseverantes na provação. É verdade que a menção de Apocalipse 2:10, 21 também, está falando sobre a coroa da vida em relação ao martírio. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora lembre-se, quando diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não é salvação. Muita gente tem ensinado dessa forma: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E também Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida. Então a coroa da vida é para aquele que é perseverante nas provações, aquele que é fiel até a morte também, como é dito em relação à igreja de Esmirna. Mas eu sempre deixo por último a coroa mais difícil de conseguir. É a coroa incorruptível. Para quem é a coroa incorruptível? A coroa incorruptível é dentro do contexto de 1 Coríntios 9, que fala ali sobre o atleta. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, diz o texto. Nós, porém, a incorruptível. Mas aí Paulo diz: assim corro, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo mesmo, o grande apóstolo Paulo, tinha medo de perder a coroa incorruptível. Essa coroa é para aquele que tem vitória sobre a carne. Eu acredito que quando diz tome cuidado que ninguém tome a sua coroa, essa é a coroa mais fácil de ser tomada. Por isso você tem que vigiar, tomar muito cuidado, pois a nossa carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que, em relação à coroa incorruptível, é dito que é necessário ter disciplina. Por isso que é necessário ter o que nós estamos dando ênfase esse ano: intimidade com Deus. Você precisa ter tempo com o Senhor, precisa estar estudando a palavra de Deus, você precisa estar orando, senão você vai acabar dando lugar à carne e perdendo esta coroa tão importante, a coroa incorruptível. Então, no tribunal de Cristo nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. E mencionamos as coroas, e logo depois do tribunal de Cristo, vem um acontecimento também muito importante, que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a igreja. E nas bodas do Cordeiro nós vamos ser vestidos de acordo com as nossas obras. É tão importante as nossas obras que nós seremos vestidos nesse dia conforme aquilo que nós fizemos depois que aceitamos a Cristo como Salvador. Eu geralmente digo, nós estamos construindo para a eternidade, que aí a construção é em relação àquelas obras: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. E estamos também costurando para a eternidade. Nós também estamos, durante nosso tempo aqui na terra, costurando aquilo que vai ser o nosso vestido, a nossa roupa. A gente não gosta de falar vestido para o homem, né? Mas nosso vestido de linho fino, puro. E é de acordo com as nossas obras. Lembra que nós somos a noiva de Cristo. Cristo é o noivo, nós somos a noiva de Cristo. E nós, como noiva de Cristo, nós queremos estar bem adornados. Todo mundo gosta de ficar vendo a noiva no dia de casamento, não é? Olha a noiva vem, que coisa linda. Pode ser a coisa mais feia do mundo, mas quando está vestido de noiva, é a coisa mais linda, né? Então, nenhuma noiva é feia, né? Mas nós vamos estar vestidos de acordo com as nossas obras. Espero que seja bem vestido. Espero que você não se vista só com um manto de justiça. O fato é que ninguém vai ser encontrado nu. Porque 2 Coríntios capítulo 5 fala que nós temos recebido e imputado sobre nós a justiça de Deus. Então nós já temos isso garantido como nosso manto de justiça. Mas sobre ele é costurado então esse linho fino e branco que são as obras de cada um de nós.
Mas aí na sequência de Apocalipse temos a revelação. Hoje nós não vamos falar muito sobre a revelação. Revelação no capítulo 19 é quando Cristo vem e todo olho vai ver. Hoje de manhã nós olhamos 2 capítulos e vou só dar os pontos bem altos aqui para vocês, capítulos 4 e 5. Gostei que você escolheu Glória para Sempre para nós cantarmos. Hoje nós fizemos a capela, cantamos Glória para Sempre, e digno é o Cordeiro, cantamos alguns dos hinos que são exatamente daqui, dos capítulos 4 e 5. Mas o capítulo 4 de Apocalipse começa dizendo assim, estou no 6 já, porque é onde eu vou me concentrar. Depois destas coisas é depois das igrejas. Olhei e vi no céu uma porta aberta e uma voz que diz: sobe para aqui e te mostrarei o que há de acontecer depois destas coisas. Então, João tem esse privilégio de estar na presença do Senhor. Nós falamos sobre os 3 céus. O primeiro céu é esse que ainda estamos vendo ali, né, atmosférico. O segundo céu é onde estão os anjos. Podemos aplicar também todo esse universo extenso que temos, além do que nós enxergamos. Mas daí, o terceiro céu é a presença do Senhor. Quando João fala, viu uma porta aberta, ele está vendo a presença do Senhor, está no terceiro céu. É onde Paulo também teve o privilégio de estar no terceiro céu, quando ele diz no capítulo 12. Mas aqui observamos que fala sobre alguns aspectos de lá. Eu vou só mencionar sem ler na Bíblia. Há uma porta aberta, senão nós não vamos ter tempo de entrar. E aí, Jesus não. Quem está no trono? Hoje de manhã nós testamos os irmãos. Quem está sentado no trono? Deus. E em volta do trono estão, e aqui dá para ver melhor agora que é mais noite, aqui estão os 4 seres viventes. E aqui estão os 24 anciãos, 12 de um lado, 12 de outro. E aqui está Deus sentado no trono, um arco-íris em volta do trono. Então tudo isso é descrito no capítulo 4. No capítulo 4 também é importante lembrarmos o que esses 24 anciãos vão fazer. Esses 24 anciãos, olhando no verso 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, prostrar-se-ão diante de Deus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. E o que eles vão fazer? Depositar as coroas, proclamando, e aí vem o louvor: tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir todas as coisas. Capítulo 4. Daí entramos também no capítulo 5. Aí os anciãos depositando a coroa. O capítulo 5 fala sobre o livro de 7 selos. Estou apertando e nada está acontecendo. Eu olhei para baixo. Vixe, passou mesmo. Aí. Obrigado. Você não me ajudou não, né? Foi aqui mesmo, né? Foi. Então tá. Senão eu vou achar que você está apertando e... Vi, verso 1, capítulo 5. Na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. Hoje de manhã nós explicamos isso. Esse livro escrito por dentro e por fora é como se... Vou pegar o boletim. Peguei uma outra folha. Esse aqui está tudo escrito, mas por fora está escrito quem é digno de abrir esse livro. Daí, por dentro, vem cada um dos selos. E nós vamos entrar no capítulo 6. Primeiro selo aberto. E um dos seres viventes vem. Segundo selo é aberto. Daí vai abrindo cada um desses selos. Então, ele vê um livro de 7 selos na mão de Deus. Aí João chora. Ora, não achava ninguém digno. Ele chorava, verso 4. Daí verso 5, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que, e aí nós cantamos glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. A música que nós cantamos hoje é direto daqui. Então, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus 7 selos.
Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro. Então vemos aqui as duas expressões em relação a Cristo. Temos o leão da tribo de Judá, daí temos o cordeiro. Agora aqui já é Jesus com o rolo na mão. Não é Deus, porque Deus nunca é exemplificado como uma pessoa. E todas as figuras de Jesus também são a imaginação do homem, como que ele tenta pintar Jesus. Nós não sabemos. Não tinha nosso celular no tempo assim para tirar foto de Jesus, né? Então, todo mundo, se fosse hoje, tirava a foto de Jesus, mas nós representamos dessa forma. E aí tem o cordeiro e tem o leão. Mas tudo isso faz com que há um louvor maravilhoso no céu. E esse louvor é explicado aqui, o cântico de louvor, começando no verso 9, entoava um novo cântico dizendo: digno ao cordeiro de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue comprastes para Deus todos que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Aí eles começam a proclamar, verso 12, proclamando em grande voz: digno ao cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amém? Estão louvando ao Senhor. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos e uma multidão de pessoas louvando ao Senhor. E aqueles que, diz no verso 13, então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, entoando e dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. A nossa igreja respondeu bem aqui, né? Amém. Nós podemos falar amém, viu, gente? Lá no céu vai ter amém. Aleluia! Amém! Aí, ó, estão livremente falando aqui amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Até aqui foi só recordação. Agora vamos no capítulo 6. Lembra que capítulos 4 e 5 são acontecimentos no céu. Agora vem para a terra. Não sei o que João chorou, se ele chorou apenas porque não tinha ninguém digno de abrir, ou porque ele já estava também pensando: o que vem aí? Vem chumbo grosso, e vem mesmo. Capítulo 6, começam então os selos. Antes de entrarmos no capítulo 6, deixa eu explicar. Cada um dos seres viventes, tem 4 seres viventes. E esses seres viventes aqui, mencionamos também, tem aparência semelhante a serafim e querubim, mas não é nem serafim nem querubim, é uma combinação dos dois, são os seres viventes de Apocalipse. Cada um desses seres viventes vão anunciar o cavalo branco, o cavalo preto, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo, nessa sequência. E eu sei que a maioria de nós temos ouvido muito falar sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. Mas esses 4 cavaleiros de Apocalipse vêm nessa sequência anunciando juízos sobre a terra. Os selos, as trombetas e os flagelos vêm em ordem cronológica. O livro de Apocalipse é interessante porque é um livro que é bem dividido. Como nós falamos, temos a divisão do primeiro capítulo, as coisas que viste, depois as coisas que são, depois as coisas que hão de acontecer depois dessas. Primeiro, acontecimentos no céu. Mas daí, ao desenrolar, e lembra que ele vai abrindo os selos, na medida que vai abrindo os selos, vai revelando, e vai revelando cada um dos juízos que são descritos aqui. Eu vou ler. Toda vez que falar bem, eu quero a igreja toda falar bem, tá? Então vamos tentar? Capítulo 6, estão comigo? Vi quando o cordeiro, quem que vai abrir? Quem que é o cordeiro? Jesus. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi uma voz dos 4 seres viventes dizendo como fosse voz de trovão: vem! Vem! Esse vem aqui é triste, porque agora vem o cavalo branco. Então deixa eu colocar o cavalo ali para nós, né? Nós temos 2 figuras desses cavalos, nenhum dos 2 estão perfeitos, mas vamos começar com essa figura. O cavalo branco está bem exemplificado ali.
Dá para ver se tem flecha? Dá para ver, mas tem que olhar bem de perto. Deixa eu ver se na outra figura dá para ver melhor. Nessa aqui dá para ver dá para ver o arco, mas não tem. Alguém enxergou flecha aqui? Então está enxergando demais, porque não tem flecha. Não tem flecha. Então aqui é descrito o cavalo branco e é descrito que ele tem arco, mas não é descrito que tem flecha. Mas é dito que ele saiu vencendo para vencer. E é por isso que muita gente gosta de pensar nesse cavalo branco sendo Jesus Cristo. Por causa dele estar montado num cavalo branco e por dizer, vem vencendo para vencer. Agora é fato, Jesus vem montado num cavalo branco. Na Revelação, em Apocalipse 19, ele é descrito vindo num cavalo branco. E aí ele vem, também é dito que ele vem com a espada de 2 gumes na sua boca. Ele vem para pisar o lagar das nações. Ele tem algumas descrições específicas em relação a ele. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Tudo mencionado no capítulo 19, mas aqui não. Aqui é mencionado um arco, mas não tem flecha. Por quê? Porque é forjado. Não é Jesus Cristo, é o anticristo. Então começa a tribulação com a apresentação do anticristo. Agora vamos para a leitura do segundo selo. Na hora do bem forte, hein? Quando abriu o segundo selo, ouvi segundo ser vivente dizendo: ah, mas não vai vir desse jeito não, né? Vocês estão querendo deixar os cavalos para lá, mas vai vir, viu? Mesmo se você não falar bem forte, vem! E saiu outro cavalo vermelho, para acordar alguns. Eu vi que ele estava tirando uma pestana boa ali, mas tudo bem. Grito vem no ouvido dele que ele acorda, né? Vamos ler de novo? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! Nem assim, mas tudo bem. Agora é descrito o cavalo de que cor? Vermelho. Cavalo vermelho. Seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também foi dado uma grande espada. Estão vendo ali no cavalo vermelho? Tem uma grande espada. E o cavalo vermelho representa a guerra. Possivelmente aqui é a guerra entre Rússia e Israel. É bem, eu acredito, no começo. Muitos gostam de colocar no meio da tribulação. Eu gosto de pensar logo no começo da tribulação. Mas de toda forma vai ser uma grande guerra que vai se dar aqui. E nós lembramos que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Vão estar anunciando a paz, e esse cavalo branco e o seu cavaleiro vai estar falando sobre paz. Vai tentar unir todas as pessoas depois que nós formos tirados daqui. E aí vem o cavalo vermelho e vai trazer a guerra. Mas segue com o terceiro cavalo. E o terceiro cavalo, vamos falar o bem forte de novo? Tem mais alguém que está precisando ser acordado aqui? Seu Faria está bem acordado? Está bem, né? Que bom, seu Faria. Vamos lá. Versículo 5. Eu perdi o lugar aqui, todos juntos. Quando eu dormi, aí não vale não. Quando abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo: vem! Esse veio. Vem. Então, se alguém estava dormindo, vai acordar agora. Vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Essa balança na mão não tem a ver com justiça, advocacia, alguma coisa assim, que eu gosto de representar com balança. Mas essa balança significa escassez de alimento. E nós vemos isso também porque na sequência diz: ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Sabe o que isso significa? Um prato de comida por um dia inteiro de serviço. Vai ter um racionamento muito grande de comida. A fome vai ser imensa. Mas a distribuição da renda, como já é ruim agora, na tribulação vai ser muito pior. Aqueles que não têm vai ter menos ainda.
E nós observamos que ainda os ricos vão ter uma certa regalia, porque diz: não danifiques o azeite e o vinho. Mas aí temos o quarto selo, o quarto cavaleiro. Chegando no quarto, eu sempre procuro uma pessoa que está de amarelo. Achei Eliseu ali. Aí, ó, Eliseu, está de amarelo hoje. O que esse amarelo representa? É amarelo ou é verde? Eu estou meio daltônico. Vamos achar um amarelo mais... mas não tem ninguém que quer representar a morte hoje não, né? Eu ia falar Aí, fica em pé, vem mais para frente um pouquinho. Agora vira, não, assim não, só do outro jeito, para a igreja te ver sem esse número. Essa cor amarela representa a morte. Assustou, né? A cor amarela, nunca mais vou usar amarelo. Esse amarelo é um amarelo apagado, né? Não é aquele amarelo marca-texto, não, né? Da minha Bíblia está sempre marcado com esse outro amarelo. Aqui diz assim: quando, vocês estão prontos para o vem? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: aê! Acho que ninguém vai dormir agora. Tá. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro sendo chamado Morte. Que triste! Chamado Morte. E o inferno vai seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre uma quarta parte da terra para matar a espada pela fome, pela mortandade e por meio das bestas feras da terra. Aí então nós observamos que vai ter um grande número de pessoas que serão mortas através desse cavaleiro que representa a morte. Geralmente quando nós fazemos a soma de 1/3 das pessoas mortas através das trombetas, e esse 1/4 dá mais que metade da população. Então vemos então que o juízo de Deus será intenso sobre toda a terra. Depois dos 4 cavaleiros de Apocalipse, deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu vou mais uns 20 minutos aqui. Vocês aguentam? Que eu tenho o capítulo 7 ainda. Amém? Depois disso, vai ter um acontecimento que talvez é um dos mais difíceis de entender. É o acontecimento das almas dos mártires que vão estar debaixo do altar. Essas almas dos mártires debaixo do altar são pessoas salvas durante a tribulação que são mortas. Mas elas já estão ali esperando serem transformadas, mas estão aguardando completar o número. Nós às vezes não entendemos por que isso acontece, mas essa é a descrição que vemos aqui. E a única maneira de mostrar ela seria através dessa figura: almas que estão debaixo do altar. Então, aqui não tem mais vem, viu? Acabaram. Quantos seres viventes que tem? 4 seres viventes. Então os primeiros 4 selos são o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Vamos sempre lembrar dele, né? O cavalo amarelo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Eu estou pulando, onde que está? No versículo 9. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º, é o 5º selo ainda. Quando ele abriu o 5º selo, aparece ali para ele almas debaixo do altar, aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles estão clamando, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas palavras parecem salmos imprecatórios, que pedem vingança, juízo. E nós temos que lembrar que a tribulação é diferente o agir de Deus, é uma administração diferente. Não é como o nosso tempo agora da graça. Nós não pedimos vingança hoje. Hoje é dito para nós: a vingança pertence ao
Senhor. Mas esses aqui estão clamando por vingança. Estão clamando a Deus para que vingas o sangue dos que habitam sobre a terra. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que, espera aí, repouse ainda por pouco tempo, até completarem o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos iguais a eles. Então seriam pessoas martirizadas durante esse período da tribulação, e ainda não tinha completado o número dessas pessoas. Essas almas estão ali debaixo do altar, aguardando que complete o número, estão clamando vingança em relação ao anticristo e aqueles seus seguidores. Mas agora vamos para o último selo do capítulo 6. O capítulo 6 traz para nós 6 selos e depois temos um intervalo. Algo que sempre eu preciso explicar em relação ao estudo de Apocalipse. Os selos, as trombetas e os flagelos vêm em ordem cronológica. Mas entre o 6º selo e o 7º selo tem um intervalo. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta tem intervalo. Os flagelos vão diretos, mas tem muitos intervalos ali também mencionados. E cada intervalo muitas vezes volta lá para o começo da tribulação. É o que acontece no capítulo 7. Volta lá para o começo da tribulação. Quando tem o intervalo das 2 testemunhas, também volta lá para o começo da tribulação. Então os intervalos não estão em ordem cronológica. Mas veja então esse último selo. O último selo tem uma sequência bem dramática. Diz assim: vi quando abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. Em vários desses nós vamos encontrar terremotos. Mas daí diz: o sol se tornou negro como saco de crina. Estão vendo o sol ali? O sol se torna negro como saco de crina. A lua se torna como de sangue. A lua ali vermelha, né? Como de sangue. Talvez ali não dá para enxergar bem, mas se quiser olhar para trás, dá para enxergar melhor. Daí também as estrelas do céu caem na terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair seus figos verdes. Aí menciona o céu se recolheu como um pergaminho, e tem muita gente que gosta de dizer isso aqui deve ser uma bomba atômica. Diz que bomba atômica faz esse tipo de acontecimento, fenômeno. Mas eu não acredito que é bomba atômica, não. Isso aqui é juízo direto de Deus sobre a terra, como todos os juízos de Apocalipse. O céu se recolhe como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes, as ilhas foram movidas dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem é que pode sustentar? Aqui as pessoas vão clamar, cai a rocha sobre si. Vão pedir para si a morte e não vão conseguir. Hoje de manhã nós mencionamos isso, até foi perguntado sobre esse aspecto. Tem duas ocasiões que é mencionado isso em Apocalipse. Aqui, no 6º selo, e também na praga dos gafanhotos. Quando tem as mordidas dos escorpiões. Nós estamos aí com medo de escorpião. Tem gente que morre de medo de escorpião. Alguém aqui já foi mordido de escorpião? Olha, bastante gente, né? A dor é boa, né? Dá pra... Agora, esse escorpião não é desse tamanho, não. É baita de escorpião. E aí ele vem e vai morder, e vai ter uma dor durante 5 meses, e daí vai morder de novo, e as pessoas vão ficar desesperadas. E vão ficar tão desesperadas com a dor que não passa, que vão pedir a morte, mas não vão achar. Mesma coisa que aqui acontece no final do capítulo 6. Mas vamos rapidamente olhar o 7. Capítulo 7. Eu estava olhando essa figura mais de perto, e tem heresia nessa figura. Alguém olha nessa figura, vocês que estão bem ali, vê se você encontra uma heresia nessa figura. Tem alguma coisa errada, estranha nessa figura.
Alguém olhou e viu? Não. Estão sendo selados na testa, tá. Mas existe algo interessante que acontece. São 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Mas no capítulo 14, lembra que capítulo 7 e 14 fala sobre os 144 mil testemunhas de Jeová. No capítulo 14 diz que eles são homens castos. Então, tem mulher ali naquela figura. Não pode ser, está errado aquilo ali, mas tudo bem. Eu não tinha notado, eu já dei Apocalipse várias vezes e não tinha notado que tinha mulher recebendo aí na testa, mas não tem mulher nessa história não. 144 mil homens são da tribo, de cada uma das tribos. Vamos ler aqui. Depois disso vi 4 anjos de pé, os 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre coisa alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas suas frontes, aqui nas testas, os servos de nosso Deus. E daí vai dar a descrição desses servos. E ao dar a descrição diz, são 144 mil testemunhas de Jeová. Estas são as verdadeiras testemunhas de Jeová. Esses aí que aparecem batendo em sua porta, querendo dizer que são testemunhas de Jeová, não são testemunhas de Jeová, são testemunhas de Russell, não são de Jeová. Testemunhas de Jeová precisam ser homens e precisam ser de uma das tribos de Israel. É só depois verificar capítulo 14, e se algum testemunho de Jeová vier falar que ele é um dos 144 mil, você pode olhar bem e perguntar primeiro: você é judeu? Se for homem, você não usa, mas se for mulher, você é homem? Tem que ser homem, tem que ser judeu. Que tribo que você é? É uma das tribos. E na descrição aqui, acreditamos que isso é literal. Ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos do Israel. E daí vai dizer, de Judá, 12 mil, de Ruben, de Gade, de Azer, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Issacar, de Zebulão. Todos os 12 são 12 mil de cada uma das tribos. Mas agora observe. Estas testemunhas de Jeová vão estar pregando durante o período da tribulação. E vai haver uma conversão muito grande. Haverá também as 2 testemunhas que estarão pregando. Junto com as 2 testemunhas e esses 144 mil, uma grande multidão de pessoas serão salvas. Eu lembro que no passado, e isso mencionamos de manhã, eu ouvia dizer, se você não aceitar Cristo hoje, na tribulação não vai ser possível. Olha, isso não é verdade. Eu espero que você aceite a Cristo hoje. Hoje tem muito maior facilidade. Se você endurece o seu coração, pode ser que realmente endureceu hoje, você não vai receber depois. Mas vai ter um grande número de pessoas. Pessoas que talvez ouviram um pouco do Evangelho, mas de repente a igreja é tirada daqui e eles vão ficar, o que foi isso? Vão começar a examinar as Escrituras. E daí vai vir esses testemunhas que são as verdadeiras testemunhas de Jeová e vão proclamar o Evangelho do Reino de Jesus Cristo. E ao proclamarem o Evangelho do Reino, haverá uma grande conversão de almas. E nós observamos que verso 9 diz, depois dessas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. É diferente da multidão do capítulo 5. Tem 2 multidões. No capítulo 5, nós vemos também vestidos de vestiduras brancas, mas lavadas pelo sangue do Cordeiro, pessoas de cada tribo, povo e língua e nação. Ali é mencionado a igreja, no capítulo 5. Mas aqui são pessoas salvas, e notem como que é da tribulação. Continua na leitura. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus,
que assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Salvação ainda é sempre através de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Tanto no nosso tempo como no período da tribulação. Sempre é através de Jesus. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, sempre louvando ao Senhor. Toda oportunidade. Então nós estamos ali como os 24 anciãos representados aqui, os 4 seres viventes, dizendo, mais uma vez, o que eles vão dizer? Amém. Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, quem são esses? Agora, vemos que é especificamente pessoas salvas vindas da grande tribulação. Um dos anciãos vai perguntar, quem são esses? Esses que se vestem de vestura branca, quem são? De onde vieram? Resposta. Presta atenção na resposta. Respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são os que vêm da grande tribulação. Tiveram suas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue de Jesus Cristo. Razão que se acham diante do trono de Deus e servem a Deus de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Agora notem, é que nós vamos preparar para cantar a música que eu gosto. Não consegui lembrar a letra. Como que é a letra mesmo? Sem pranto, sem dor. Nós vamos cantar, mas como que é a letra mesmo? Como começa? Como é o título? Ninguém me ajuda a lembrar. Exato, mas qual que é o coro? Qual que é o coro? Sem pranto, sem morte, comigo estás. Agora lembrei, tá vendo? Comigo estás. É a letra que eu queria. Cada vez que eu colocava essa música no programa, eu não conseguia lembrar o Comigo Estás. Eu queria lembrar essa música, mas não conseguia lembrar o título, né? Podia ser Sem Pranto, Sem Luto. Mas aqui já menciona isso. É como Apocalipse 21:4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aqui também menciona isso, jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá neles sol. Oh, coisa boa, né? A gente pensa de Araçatuba, um sol para cada um de nós aqui, não vai cair mais o sol, não vai ter mais esse calor, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacenta e os guiará para as fontes de água viva. Agora leiam comigo a última frase do capítulo 7. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Como é maravilhoso pensarmos quando nós encontrarmos com o Senhor. Não tardará não. A qualquer instante Ele vai voltar. E Ele vem para nos buscar e para nos galardoar. Ora vem, Senhor Jesus, Ele está próximo de vir. Certamente venho sem demora e darei a cada um conforme as suas obras, diz no capítulo 22 de Apocalipse. Por isso que nós só temos essa vida para viver. Só o que fazemos para Cristo é que vai permanecer. Por isso que nós temos que estar aproveitando as oportunidades, falando de Cristo para os outros, ganhando assim a coroa de alegria. Por isso que nós temos que estar aproveitando as oportunidades e ensinando as pessoas para ganharmos a coroa da glória. Por isso que nós temos que viver na expectativa, a qualquer instante Jesus vai voltar. Vivendo assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo a coroa da justiça. E aí também tomando todo o cuidado para não cair em pecado, todo o cuidado para não ser levado pela carne, para nós termos vitória sobre a carne e recebermos essa coroa.
Cada um, examina a sua vida. Se Cristo voltar nesse instante, você está preparado? Você está pronto para encontrar com Ele? Cada um tem que responder isso no seu coração. Faça um exame pessoal da sua vida. Se você ainda não aceitou a Cristo, você precisa aceitar Jesus. Essa é a parte mais importante. Mas eu hoje estou me dirigindo mais para aqueles que já aceitaram a Cristo. Você já aceitou a Cristo como Salvador? O que você vai ter para apresentar quando Cristo voltar? Você vai se afastar envergonhado na volta de Jesus? Vai chegar no céu chamuscado? Espero que não. Espero que cada um aqui tenha uma santa ambição de querer receber essas coroas. E é verdade, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Mas vai ser tão importante nós podermos olhar no rosto de Jesus quando Ele disser: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Ó Pai, aplica essas verdades ao nosso coração. Nós sabemos que é bem-aventurado aquele que lê. São poucos os que leram, mas Pai, eu peço que mais pessoas de nossa igreja possam ler esse livro. Aqueles que ouvem, obrigado por todos que estão ouvindo essas verdades. Mas acima de tudo, Pai, aqueles que guardam. Nós queremos guardar essas palavras, são palavras importantes porque o dia da sua volta está tão próximo. E queremos estar preparados para aquele glorioso dia. Glorioso dia aquele será quando Jesus voltar. Mas será um horroroso dia para aquele que estiver fazendo algo errado, para aquele que estiver em pecado. Vai ser triste. Mesmo aquele que já tem Cristo como Salvador, vai para o céu sim, mas envergonhado no tribunal de Cristo. Ó Pai, que nós não precisemos afastar envergonhados naquele dia. Possamos encontrar com o Senhor de cabeça erguida, olhando o Senhor no rosto e recebendo do Senhor as coroas, os galardões. E depois fazendo o que os anciãos fizeram, colocar os galardões, as coroas aos pés de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.